Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Já sentiu um aperto no peito ao pensar que tudo isso, cada momento, cada alegria, um dia inevitavelmente chegará ao fim? Schopenhauer, com sua honestidade cortante, nos lembra que a morte é a grande inspiração da filosofia, a mola propulsora por trás de nossas buscas por sentido. E se eu te dissesse que existe uma forma de encarar esse medo não como um fardo paralisante, mas como um trampolim para uma vida mais vibrante? Albert Camus, um gigante da filosofia, nos apresenta o absurdo, não como um beco sem saída, mas como um campo fértil para a liberdade. O absurdo é o choque entre a nossa sede infinita por significado e o silêncio indiferente do universo. É nesse encontro que Camus nos convida a dançar, a criar, a viver intensamente. Mas como transformar essa filosofia em algo palpável, em algo que você possa usar no seu dia a dia? É aqui que entra o método sensacional de Camus. Sensacional não no sentido de espetacular, mas no sentido de despertar os sentidos, de reacender a chama da vida. Este método é um convite para abraçar o absurdo, não com resignação, mas com uma rebelião criativa. Uma rebelião que te liberta do medo da morte e te impulsiona a saborear cada instante com uma intensidade renovada. Prepare-se para questionar, para duvidar, para se libertar. Prepare-se para viver. Quantas vezes você já se pegou pensando: quando eu me aposentar, quando eu tiver sucesso, quando eu encontrar o amor? Parece que a felicidade está sempre suspensa, esperando por um futuro que nunca chega a essa crença, essa ilusão de que a vida só começa depois, é uma armadilha que intensifica o medo da morte. Afinal, se você não está vivendo plenamente agora, a morte se torna uma ameaça ainda maior. O fim de algo que sequer começou de verdade. Essa mentalidade nos rouba o presente, nos impede de sentir o sol na pele, de saborear uma boa conversa, de nos maravilharmos com a beleza efêmera de uma flor. Camus nos convida à revolta. Não uma revolta violenta, mas uma revolta contra essa lógica castradora. Uma revolta que consiste em abraçar o agora, em encontrar significado na experiência imediata, em desafiar o absurdo com a nossa própria existência. Imagine a vida como uma chama. Focar no futuro é como tentar guardar essa chama para depois, esquecendo de se aquecer com ela agora. Deixe que o calor do presente te envolva. Que tal um exercício? Pense em 3 coisas que você está adiando para depois. Algo simples, um hobby, um encontro com um amigo, um projeto pessoal. Agora, encontre uma maneira de incorporar pelo menos uma dessas coisas à sua vida hoje. Não espere mais. A vida está acontecendo agora. Revolte-se contra a felicidade suspensa e abrace a beleza do instante. Buscamos incessantemente controlar o futuro. Planejamos, organizamos, investimos, tudo para criar uma falsa sensação de segurança, para nos protegermos da incerteza que nos aterroriza. Mas essa obsessão por segurança, essa busca incessante por controle, é, paradoxalmente, o que alimenta o nosso medo da morte. Quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais ansiosos e frustrados nos tornamos. A vida, em sua essência, é incerta, imprevisível, um rio caudaloso que não pode ser represado. Camus nos ensina a aceitar o absurdo, a reconhecer que a vida é finita, que o controle é uma ilusão. Essa aceitação não é passividade, mas sim uma forma de libertação. Ao abraçarmos a incerteza, ao reconhecermos a nossa vulnerabilidade, nos tornamos mais resilientes, mais capazes de apreciar a beleza efêmera de cada instante. Os estoicos, com sua sabedoria ancestral, nos legaram a técnica da visualização negativa. Imagine, por um momento, perder o que você tem de mais valioso: a saúde, a família, o trabalho, a liberdade. Sinta a dor, a angústia, e então, abra os olhos e aprecie a dádiva do presente. Essa prática nos ajuda a relativizar o medo da perda, a valorizar o que temos e a viver com mais gratidão. Tentar controlar o rio da vida é como tentar represar o oceano. Aceite o fluxo, navegue com ele, em vez de lutar contra a corrente. Abrace a incerteza, celebre o presente e liberte-se do medo. Camus nos apresenta o herói absurdo, aquele que encara a falta de sentido da existência de frente, sem se curvar ao desespero. Ele reconhece que não há um propósito cósmico, que a vida é finita e que o universo é indiferente ao nosso destino. Mas, ao invés de se entregar ao niilismo, ele escolhe viver com paixão, com intensidade, criando o seu próprio significado em um mundo sem sentido. Essa aceitação não é passividade, mas sim uma liberdade. O herói absurdo se liberta das amarras da esperança vã, das ilusões
visões de um futuro melhor e se concentra no presente, naquilo que ele pode criar, amar e experimentar aqui e agora. Sísifo, condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima por toda a eternidade, é o arquétipo do herói absurdo. Sua tarefa é repetitiva, exaustiva, aparentemente sem sentido, mas Camus nos convida a imaginar Sísifo feliz, a encontrar alegria no esforço, na persistência, na própria jornada. Que tal um desafio? Pense em uma tarefa aparentemente sem sentido em sua vida, algo que você faz por obrigação, sem prazer, sem propósito aparente. Agora, encontre uma maneira de abordá-la com criatividade, com paixão, transformando em um ato de revolta. Leve a louça dançando, organize seus arquivos com música, transforme o seu trajeto para o trabalho em uma aventura. Encontre alegria na repetição, no esforço, na própria jornada. Seja o seu próprio herói absurdo. E se o medo da morte, essa sombra constante que nos acompanha, pudesse ser transformado em algo belo, em algo significativo? E se a angústia existencial pudesse se tornar a matéria-prima da criação? A arte, em suas diversas formas, nos oferece essa possibilidade. A arte nos permite confrontar a mortalidade de forma indireta, explorando temas como a perda, a impermanência e a busca por sentido. Através da arte, podemos dar voz às nossas emoções mais profundas, expressar o indizível, transformar a dor em beleza. Van Gogh, com suas pinceladas vibrantes e sua paixão intensa, pintou a vida em toda a sua fragilidade e beleza, mesmo atormentado pela doença mental e pela solidão. Frida Kahlo, com sua honestidade brutal e sua autorrepresentação implacável, transformou a dor física e emocional em arte, desafiando as convenções e celebrando a sua própria singularidade. Leonard Cohen, com suas letras poéticas e sua voz rouca, cantou sobre o amor, a perda, a fé e a dúvida, confrontando a mortalidade com uma honestidade comovente. Pegue uma tela, um pincel, uma caneta, um instrumento musical, o seu próprio corpo. Escreva um poema, pinte um quadro, componha uma música, dá suas emoções. Deixe que o medo da morte te impulsione a criar, a expressar, a dar forma à sua própria experiência. A vida é como uma tela em branco. O medo da morte é a tinta escura que nos assusta, mas também nos desafia a criar uma obra de arte única e pessoal. E se a chave para enfrentar o medo da morte estivesse não em negá-la, mas em transcendê-la, o amor, a conexão humana, nos oferecem essa possibilidade. Através dos relacionamentos significativos, deixamos um legado que perdura após a nossa morte. Um impacto positivo no mundo que ecoa através das gerações. Os relacionamentos nos dão um senso de propósito e pertencimento. Saber que a nossa vida teve um impacto positivo na vida de outras pessoas torna a morte menos assustadora, pois sabemos que deixamos algo de nós para trás. Pense nos seus pais, nos seus amigos, nos seus mentores, nos líderes comunitários que te inspiraram, pessoas que dedicaram suas vidas a amar, a cuidar, a servir. Seu legado continua vivo em cada um que foi tocado por sua presença. Cultive relacionamentos significativos em sua vida. Dedique tempo e atenção às pessoas que você ama. Expresse sua gratidão. Seja presente. Deixe um legado de amor, de compaixão, de generosidade. Cada pessoa que amamos é como uma estrela, mesmo após sua morte. Sua luz continua a brilhar em nossos corações, guiando-nos e inspirando-nos. O amor transcende a barreira da mortalidade. Ele é a nossa imortalidade. Chegamos ao fim da nossa jornada. Uma jornada que nos convidou a encarar o medo da morte de frente, não com resignação, mas com uma rebelião criativa, com a filosofia de Albert Camus como nosso guia. Relembramos que a busca por uma felicidade suspensa, a ilusão do controle e a falta de sentido podem intensificar o nosso medo da mortalidade. Mas também descobrimos que, ao abraçarmos o absurdo, ao aceitarmos a incerteza e ao criarmos o nosso próprio significado, podemos transformar esse medo em combustível para uma vida mais autêntica, criativa e significativa. O método sensacional de Camus é um convite para desafiar as suas crenças, para questionar o status quo, para abraçar a incerteza e para criar o seu próprio significado. É um chamado para viver intensamente, para se apaixonar pela vida em toda a sua complexidade e imperfeição. Que você possa aplicar esse método em sua vida, que você possa encontrar a sua própria forma de revolta, que você possa transformar o medo da morte em um trampolim para a liberdade. E para finalizar, deixo com vocês as palavras de Nietzsche, um outro gigante da filosofia. Amor fati, que seja este, de agora em diante, o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio, não quero acusar, nem mesmo acusadores quero acusar. Que seja esta a minha única negação, desviar o olhar. E, no todo, um dia quero ser apenas um que diz sim. Ame o seu destino, abrace a vida em toda a sua complexidade e imperfeição. Viva sem medo.